O Predador. A história começa nos confins de uma missão secreta do exército americano, quando um soldado super treinado, Kim McQueen, aqui interpretado por Boyd Holbrook, acaba presenciando acidentalmente a queda de uma nave alienígena, a mesma do Predador. Curioso, ele vai até o local e acaba descobrindo vários artefatos muito interessantes que vieram da própria nave e se espalharam ao redor de todo o campo. Alguns desses ele acaba guardando e levando consigo. Mas já desconfiando que o próprio serviço investigativo do exército viria atrás dele, ele acaba enviando essas peças, digamos que disfarçadas de presente para o seu filho. Um garoto muito inteligente de 12 anos que acaba recebendo o presente e acreditando que aquilo é um brinquedo de verdade. Por outro lado, o agente McQueen acaba sendo preso e levado para uma espécie de hospital psiquiátrico do exército, se é que eu entendi bem, mas com o propósito de fazer nele uma espécie de aniquilação após o interrogatório. Afinal de contas, ele sabia demais. Ele acaba conhecendo uma série de caras, na minha opinião, nada a ver, que têm o mesmo destino que ele, que foram desviados de outras missões e não tem mais conteúdo nenhum para o exército e tem que, de certa forma, servir ali como uma espécie de queima de arquivo do governo. E de um outro lado da história vai surgir também outro predador que vai vir atrás não só dos destroços, mas também como de um corpo, ou seja, de um ser alienígena, ou mesmo predador, que foi aprisionado pelos mesmos caras que querem dar fim no McQueen. Enquanto o filho do soldado brinca com os artefatos do predador de um lado, o McQueen acaba tendo que lutar ali pela sua sobrevivência e acaba formando uma espécie de time de renegados com os outros caras que ele foi preso. Mas lá dentro do QG, de onde eles estão sendo levados, os caras começam a tentar fazer alguns exames no tal predador que veio da nave que acabou caindo, mesmo que o McQueen descobriu, e acabam vendo que a coisa não vai ser fácil. Afinal de contas, o bichão acaba despertando e começa a fazer um fuzuê ao redor de tudo. Eis que surge a chance aí do super soldado McQueen escapar daquele local juntamente com seus novos e loucos aliados, onde eles acabam conhecendo e se juntando também com uma cientista que na verdade não convence ninguém, que é quem vai começar a estudar os predadores junto com as missões. Tal novo predador, que vai ser a grande ameaça deste filme, acaba encontrando todos ali através de um rastreador, e eis que surge aquela cena que nós vimos no trailer, que é um lutando contra o outro. A partir daí nós temos a proposta de uma grande aventura, onde o McQueen tem que voltar para casa para resgatar o filho, que tem lá os localizadores que acaba atraindo um tal predador, enquanto a tal cientista se junta a eles para ajudá-los nessa missão. E esse tal super time de renegados que acaba se juntando aí com o McQueen acaba o ajudando. Mas o curioso é que a partir de então nós começamos a ter um desenho muito diferente dos outros filmes do Predador. Afinal de contas, o que a gente está acostumado a ver é ele sendo um grande caçador que vai atrás de suas presas. E aqui não, a gente tem uma espécie de inversão de posições dentro da história. Ou seja, o predador começa a ser caçado em vez de caçar, o que acaba deixando o filme bastante estranho, na minha opinião. O Predador, ele tem muitos e muitos problemas, que se eu for citar todos aqui eu vou parecer um cara muito chato. Mas eu posso destacar aqui, por exemplo, que o roteiro do filme é demasiadamente chato, assim como Alien vs Predador 2, que muita gente reclamou que o filme é muito escuro, a gente vai ver igualmente nesse filme a mesma falha, onde o filme passa 90% todo feito à noite, e isso me incomodou bastante. A gente assistiu no 3D hoje na cabine de imprensa e eu não consegui ver absolutamente nada de interessante no que se diz respeito a esse quesito. Existe um dado momento
no recheio da coisa toda, tem a impressão que você não está vendo o filme do Predador, afinal de contas eles somem com o elemento principal da história e deu uma ênfase muito grande a esse tal super times de renegados que é formado aí pelo agente McQueen, onde eu comecei até a me perguntar ali, será que eu estou vendo Esquadrão Classe A e não Predador? Afinal de contas também dentro do roteiro existe um excesso, na minha opinião, de humor, para deixar o filme leve, talvez, na visão do diretor Shane Black, que é até um cara que já dirigiu muitos filmes interessantes. Mas, na minha opinião, aqui em Predador, ele não foi nada feliz. A luta entre os próprios humanos e o Predador, para mim, é muito inferior em relação aos outros filmes, inclusive até se você quiser incluir Alien vs Predador dentro desse pacote, perde muito longe. Tanto a história quanto o roteiro me desagradaram muito, ainda mais porque o plot principal da história, que é aquele que todo mundo quer saber, o porquê de fato um predador ainda mais poderoso vem atrás de um outro predador, ele é revelado muito facilmente e, na minha opinião, de uma maneira muito clichê, muito ingênua, logo na primeira metade do filme, o que acaba tirando a nossa curiosidade para o resto de todo o filme, e você vai ficar à mercê apenas de algumas cenas ligeiramente de ação e querer descobrir o que de fato vai acontecer com os personagens principais da trama, mas não vai gerar lá tanta curiosidade, se é que vocês me entendem. Já o roteiro me desagradou porque a gente tem falas muito simples, diálogos muito mastigados, ou seja, aquela coisa meio filme de sessão da tarde, sabe? Que você já sabe que o cara vai falar, puxa vida, nós temos que pegar ele porque é um terrível vilão. E o outro lado, por exemplo, corra papai, afinal de contas você é meu herói, sabe? Coisas assim que, para um filme como esse daí, eu esperava muito e muito mais. Porém, o filme estreia aqui no Brasil em 12 de setembro e, para ser bem sincero com vocês, no meu ver, ele está muito, mas muito abaixo da expectativa que eu tinha criado e acredito que de muitos que são fã da franquia também. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!